Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. O Benedictus. Zacariel, pai de Elcânão, conhecido como João Batista, repleto do Espírito Santo, profetizou no momento da circuncisão. Bendito seja Iá, o Criador de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Dudi, conhecido como Davi, seu servo, como prometera desde tempos remotos pela boca de seus santos profetas, salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer compaixão com nossos pais, lembrado de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que nós o sirvamos com santidade e justiça, em sua presença, todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do rei, para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão de seus pecados. Graças ao misericordioso coração do nosso Criador, pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Vida de Elcânão. O imerso. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos, até o dia em que se manifestou a Israel. Nascimento de Alcha e visita dos apacentadores. Naqueles dias, apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também Ius, conhecido como José, subiu da cidade de Nazaré, na Galil, para a Judéia, na cidade de Dudi, conhecido como Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Dudi, conhecido como Davi, para se inscrever com Mariã, sua mulher, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região havia os apacentadores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo de Iaú apareceu-lhes e a glória de Iaú envolveu-os de luz, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Machia Rei, na cidade de Dudi, conhecido como Davi. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar ao Criador, dizendo: Glória ao Criador no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama. Quando os anjos os deixaram, em direção ao céu, os apacentadores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, o que Iaú nos deu a conhecer. Foram então às pressas, e encontraram Mariã, Ius e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino, e todos os que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos apacentadores. Mariam, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os apacentadores voltaram, glorificando e louvando ao Criador por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Circuncisão de Alcha. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Alcha, conforme o chamou o anjo, antes de ser concebido. Apresentação de Alcha no templo. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Macha, levarão-no a Elchalaim a fim de apresentá-lo ao rei, conforme está escrito na lei do rei. Todo macho que abre o útero será consagrado ao rei, e para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do rei, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Elchalaim um homem chamado que era justo e piedoso, ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria morte antes de ver o Machia. De Iaú. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Alcha para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse ao Criador, dizendo: O nunc dimitis. Agora, soberano Iaú, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação,
que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória de teu povo, Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele, então ele abençoou-os e disse a Mariã, a mãe: Eis que este menino foi colocado para a queda, e para o soerguimento de muitos em Israel. E como um sinal de contradição para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Profecia de Ana. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Após a virgindade, viverá 7 anos com o marido, ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo ao Criador dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia ao Criador e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Yauxalaim. Terminando de fazer tudo conforme a lei do rei, voltaram a Galil, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça do Criador estava com ele. E Yauxa entre os doutores. Seus pais iam todos os anos a Yauxalaim para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Yauxa ficou em Yauxalaim, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia, e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Yauxalaim à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Yauxa crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante do Criador e diante dos homens.